Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Bolso, nosso canal de filosofia. Estamos aqui mais um ano, iniciando com esse primeiro vídeo de 2022. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. Muito bem, hoje eu gostaria de falar de um tema que também é muito importante para a filosofia, mas muito importante para as nossas vidas, enquanto cidadão, enquanto pessoa situada no mundo, né? Muitas vezes nós não sabemos a diferença e nós nos confundimos, fazemos uma confusão na nossa cabeça sobre ética e moral. Qual é a diferença entre ética e moral? Quais são as semelhanças? Como que essas duas coisas se relacionam? Afinal, elas são as mesmas coisas ou não? Né? Às vezes fica essa confusão na nossa cabeça e eu confesso que eu também, durante muito tempo, tive essa confusão até que a filosofia me ajudou a entender melhor essas duas realidades que estão bem unidas, que se conversam. Então vamos entender filosoficamente o que é a ética, o que é a moral e como isso está relacionado, como uma coisa está relacionada com a outra. Beleza, para a gente entender isso, primeiro nós temos que partir sempre da linguagem, da palavra, do significado da palavra, da etimologia. Né? A palavra ética, ela vem do ethos, em grego, ethos, que significa modo de ser. Ou, para os gregos também, né, a ética, o ethos, ele era um dos ambientes formadores do homem grego. Então, era um dos ambientes de formação da paideia, ou seja, da educação do homem grego, o ethos. Mas esse ambiente não é um lugar físico especificamente, mas era o ambiente do pensamento, da razão. Mas eu já vou explicar. Beleza. E a palavra moral? De onde vem? Bem, como ethos é grego, depois com o Império Romano, os romanos vão traduzir essa palavra ethos para a palavra mos, em latim, né? Que seria mos morales, né? Mos mores morales, em latim. Essa palavra em latim, ela é usada para costumes, ou seja, é uma palavra no latim que se usa de algo que é relativo aos costumes, né? Enquanto, mesmo sendo a tradução do grego para o latim, a partir desse momento, ética e moral elas vão tomar dois significados diferentes. Elas vão ser conduzidas de maneiras diferentes para nós analisarmos a sociedade e o nosso modo de agir no mundo. Muito bem. Apesar de ser uma tradução, elas têm caminhos e significados diferentes. Então, enquanto ética, né, enquanto significado da palavra, ela tem a ver mais com o caráter, com o dever, com o ambiente, né, como um modo de ser no mundo, por isso que a gente fala ser ético, ser antiético, a moral ela tem a ver com os costumes. E vamos entender bem, a gente já entendeu o significado da palavra, agora vamos entender o que é ética e o que é moral. A ética, ela é algo que é interno, ou seja, que está dentro do ser humano. A ética, ela é reflexiva, racional e ela é imutável. A ética não se muda. Por quê? Porque a ética, ela está aqui dentro da nossa razão. O que é a ética, então? É a capacidade racional que o ser humano tem de pensar a moral, de pensar os costumes, de pensar a cultura, de pensar as regras, as leis, etc. Então, a ética é esse movimento reflexivo que acontece aqui, dentro do ser humano. E o que é a moral? A moral, ela é algo externo, ela é algo que está fora do ser humano. E aonde? Aonde que a moral se consolida? Ela se consolida nas regras, nas leis, nos costumes e hábitos que vão se tornando institucionais, enquanto regras, enquanto leis de um estado, de um país ou de um reino antigamente, né? Então, para a maioria dos filósofos, a grande maioria, né, a moral ela é considerada uma construção social. Por quê? Com o passar do tempo, o ser humano vai usando a sua capacidade reflexiva, a sua razão, e ele vai pensando, olha, seria interessante que nós tivéssemos uma lei que diz que você não pode matar, ou que você não pode roubar a casa do seu vizinho.
E a partir disso, isso se constitui como um costume, como uma lei, como uma moral constituída. Sendo a moral uma construção social, é de concordância da maioria dos filósofos na história da filosofia, de que a moral ela pode ser mudada ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então nós temos essas diferenças. Enquanto a ética é algo mais interno, da razão, a capacidade reflexiva, a moral é externa, ela se dá nas regras e nas leis. Enquanto a ética não pode ser mudada, ela é imutável, porque essa capacidade da razão, de pensar a moral, de pensar os costumes, a moral ela pode ser mudada, porque ela é uma construção social. E ela pode ser mudada ao longo dos anos. Quer um exemplo? Por exemplo, pense que aqui no Brasil, há 30 anos atrás, não era permitido, na nossa Constituição, nas nossas leis do Estado Civil, não era permitido o divórcio. Hoje é permitido o divórcio. Por quê? Porque mudou a lei. Porque o ser humano entendeu que essa lei já não se aplicava mais, porque os tempos tinham mudado e eles necessitavam mudar essa lei para que ela se adaptasse a um novo tempo, a uma nova sociedade, e aí se permite o divórcio na lei do Brasil. Então nós temos vários exemplos de leis que mudaram ao longo dos anos. Por quê? Se entende que essas leis elas são mutáveis. Uma lei que é válida hoje, pode ser que daqui a 50 anos ela perca a sua validade, que ela mude ou que venha outra lei para aprimorar essa lei. Sendo assim, a moral é sempre essa construção e ela está sempre aberta à mudança. Ela pode ser mudada ao longo do tempo, ao longo dos anos. Uma outra coisa interessante. Vamos lá. Exemplos de morais. Vamos lá. Primeiro exemplo, a Constituição. A nossa Constituição de 88, que é a base das nossas leis, é um exemplo de moral. As leis de trânsito é um outro exemplo de moral. Você já ouviu essas palavras moral cristã? Já deve ter ouvido. Ou então moral judaica, moral islâmica, ou seja, todas as religiões, elas têm uma moral estabelecida, nenhuma doutrina, nenhuma fé, que vai colocar ali as práticas e os costumes que aquela pessoa, no caso o fiel, deve viver, de que modo ele deve agir no mundo. Então, são morais também religiosas. Um Estado pode ter as suas regras, as suas leis, a universidade, a escola, qualquer instituição vai ter a sua moral, ou seja, vai ter as suas regras e vai ter as suas leis a serem obedecidas. Então, o que significa quando nós dizemos que uma pessoa é antiética? Significa que ela está desobedecendo uma regra dada pela moral. Mas por quê? Se a ética é a capacidade racional de entender, de pensar os costumes, de compreender a lógica daquela regra, daquela lei, ser antiético é como se você agisse contra a sua razão. Você conhece a lei, você conhece a regra, mas você escolhe desobedecer. Logo, você está sendo antiético. A partir disso, a gente entende também um escopo aqui das nossas grandes brigas políticas entre direita e esquerda, as pessoas mais conservadoras, entre progressistas. Por quê? O pessoal mais voltado para a direita ou para a extrema-direita, ligado geralmente a alguma religião, se entende que há aspectos da moral que não podem ser mudados. Por quê? Ela está estabelecida em algo que é a vontade de Deus. Enquanto o pessoal mais progressista pensa, não, a moral não só pode, como ela deve ser mudada, porque ela é uma construção social e ela tem que se adaptar ao tempo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se ficou mais claro para você essa diferença entre ética e moral, e a gente se vê no próximo vídeo do Filosofia de Boa.